Senhor Deus, Ele é santo. Santo, Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que era e que há de vir, aquele que era e que há de vir. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Puxa vida, hoje calhou Deus está escalado aqui no louvor e para ministrar a palavra, né? Tem que segurar ali um pouco, senão a garganta vai embora. E eu cantando, meditando no que eu estava cantando, nós cantamos assim: caia fogo do céu, né? Queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Você sabia que quando o povo de Israel ia fazer um altar, eles não podiam fazer de pedra lavrada, eles não podiam fazer de tijolos que um encaixa no outro. Eles tinham que fazer de pedras. Pegar as pedras e colocar uma em cima da outra. Assim como é construída a igreja, com homens e mulheres cheios de falhas e de defeitos. Mas o que é mais interessante, caia fogo do céu. Você pediu, eu pedi. Você sabe que o fogo cai do céu para consumir o sacrifício que está morto. Sacrifício vivo Deus não consome. Só quem está morto. Não sabeis que estáis mortos, que não pertences a vós mesmos, porque fostes comprados com preço, com o precioso sangue de Jesus. Logo, que eu e você estejamos mortos na presença dele. Porque se a semente caindo na terra ficar viva, não acontece nada. Mas morrendo, dá fruto, e muito fruto. Então eu estava meditando nisso, e cantamos: Santo, Santo. Deus criou todas as coisas. Os anjos não vivem eternamente, eles foram criados. Os céus foram criados. E esses anjos que foram criados estão lá, os serafins. Serafins quer dizer aquele que queima. E eles estão diante de Deus e eles só cantam uma coisa: Santo, Santo, Santo. Já parou para pensar, irmãos?
milhões de anos na eternidade, eles só cantam santo, santo. Você deve falar, mas como eles não cansam? Meu amigo, cada vez que eles olham para o trono de Deus, eles olham e vem algo novo. Milhões de anos e eles olham, santo, santo, santo. Aí passa meia hora, eles olham de novo, tem alguma coisa diferente. Santo, santo, santo. E aí passa 100 mil anos, eles olham de novo, é diferente. Santo, 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 santo. Deus é lindo, Deus é santo. Mas em Isaías está escrito, Deus dizendo, eu habito num alto e sublime trono, e também com o abatido e o contrito de espírito, para lhe dar o bem que ele deseja. Ele é um Deus santo. E não me pergunte por quê. Ele ama morar e habitar em nós. Nesse momento exato, no trono de Deus está sentado um homem de carne e osso chamado Jesus. Mas ao mesmo tempo ele está em mim e em você. Como que ele pode estar em dois lugares? Não, ele está lá. Quem que está em mim e em você? O Espírito Santo. No dia que eu e você recebemos a ele, porque eu não aceitei a ele que me aceitou. Quando eu aceitei a ele, o Espírito Santo veio habitar em mim e em você. Queremos nós ou não. Hoje, queridos, eu queria falar uma coisa, algo com vocês, para deixar você junto comigo. Para mim não ficar sozinho, Lúcio. Porque faz 3 anos que eu estou num descontentamento da moléstia. Já ouviu falar do descontentamento da moléstia? Descontente. Não com Deus, Deus é maravilhoso. Comigo mesmo. Descontente com o cristianismo que eu vivo. Descontente. O que é esse descontentamento? É quando eu comparo a minha vida cristã com aquilo que está disponível para mim viver. E eu já falei para Deus, se é para mim viver assim, não quero mais. Eu quero compartilhar com você para que você tenha fome e sede de Deus. Mas não é uma fome e sede que é um negócio que te consome por dentro, a ponto de você não pensar em mais nada que não seja nele, em Jesus. Então, isso só vai acontecer de dentro para fora. Muitos buscam atrás de ajuda de coaching. Eu não tenho nada contra os coachings, tudo bem com vocês. No púlpito não dá para cochear, não. O púlpito é para pregar a palavra. Agora, o que a maioria dos coachings me propõe? Que eu vá buscar dentro de mim algo que me faça melhor, César. E eu estou justamente querendo me livrar de mim. Eu estou justamente querendo acabar comigo. Como que eu vou procurar dentro de mim algo? Meu amigo, eu não quero, eu quero morrer. Eu quero morrer, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, para que isso aconteça, irmãos, eu queria compartilhar algo com você. Algo que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 em diante. Minha querida Isa, é você que está aí? A Isa é fera. A Isa conhece a Bíblia, viu? A Isa, filha da Solange e do Vlamir. Moça de Deus. Aliás, vocês todos aí eu chamava eles de midianita, não vou chamar mais não. O pessoal da mídia, estava falando aqui para Maria. Que trabalho lindo que vocês fazem. As artes que vocês colocam no Instagram, aqui mesmo, quando vocês projetam aqui. Coisa de gente de Deus. Parabéns, eu amo vocês, viu? Eu amo vocês. Amo vocês também, diáconos, diaconisas, que saem da sua casa no frio, no calor, socorro que lhe dera a todos eles. Homens e mulheres de Deus, que a Bíblia diz que eles são colunas da casa do Senhor. Para vocês a minha honra, para vocês o meu louvor. Então está escrito lá em Provérbios 4, 20, palavra de Salomão: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração.
porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, repete comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Existem várias áreas para guardar, mas o coração, segundo a palavra, é a principal. Os princípios e os planos de Deus são revelados no meu e no seu coração. Ele será a ferramenta que você vai usar, a bússola que você vai usar para alcançar os propósitos de Deus. Mas alguns dizem assim, olha, eu vou pelo meu coração. Já ouviu alguém falar? Eu estou sentindo. Rapaz, não vai pelo teu coração. O coração é mau e enganoso. Uai, mas você está falando para guardar o coração e está dizendo que o coração é mau e enganoso? A gente chega lá. Coração no hebraico significa inteligência, conhecimento, razão, reflexão, vontade, ser interior. A palavra coração aparece na Bíblia várias vezes. No hebraico, levav, e no grego, cardia. Tem um problema cardíaco. Cardiologista. No grego, cardia. No hebraico, levav. A palavra é citada pelo Espírito Santo na palavra de Deus mais ou menos 876 vezes. E ela tem dois sentidos. O literal e o figurado. Literal, o coração que bomba. Esse coração que está aqui. Então, para você ter uma ideia, 2 Reis, por favor, Isa, 9:24. Eu falo, demora um pouquinho. Minha filha me explicou. É que leva uns segundos para eles colocarem e aparecer. Mas ela é muito rápida. Então vamos ler. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então esse coração é o coração físico, o coração que pulsa, o coração que joga sangue para o corpo todo. Agora, existe coração no sentido figurado, e a maioria dessas 876 vezes que a Bíblia fala coração, ela não fala o coração humano como um órgão do seu corpo. Por falar nisso, nós somos o corpo de Cristo, não é? Quem aqui faz parte do corpo de Cristo? Todo mundo quer ser olho, né? Todo mundo quer ser olho, cabelo. Eu ia falar cabelo, mas eu não tenho cabelo, então. Mas as mulheres, aqueles homens privilegiados que estão cheios dos cabelos, todo mundo quer ser boca, nariz. Ninguém quer ser coração. Agora, sem cabelo você vive, sem coração não dá. Dá para viver sem intestino? Dá. Sem bexiga? Sem pulmão? Agora, o que a Bíblia fala? Os membros mais importantes são aqueles que não aparecem e sustentam todos aqueles que estão aparecendo. Eu hoje tenho o privilégio de ocupar essa tribuna, privilégio e uma responsabilidade. Agora, quantos e quantos não estão aqui por trás que não fazem isso acontecer, César? César é um deles, cuida aqui da nossa zeladoria. E aí? Chegaram, arrumaram as cadeiras, limparam, deixaram tudo prontinho, certinho. Alguém arrumou tudo aqui e tal. Aí veio o pastor Rogério para falar, para ser a boca de Deus. Agora, o coração e o pulmão que está atrás, a gente não vê, mas eles são muito importantes. Coração no sentido figurado, o interior do ser humano, o nosso íntimo, os desejos, as afeições, as emoções, as paixões. Na Bíblia, nós vemos isso associado ao coração como uma força impulsora, como algo que empurra você, que faz você andar. O coração é a sede de quem somos. E por isso que dele procedem os caminhos da vida. O coração é fonte de diversos sentimentos e virtudes. Por exemplo, o coração
ele é a fonte do desprezo. 1 Samuel 16, 7. Segura a onda aí que tu vai mexer na Bíblia aí, viu, Isa? 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê quem? Porém o Senhor, será que o Senhor fica olhando o seu coração bombar assim? Ó? Tum, 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 tum. Não. Então que coração é esse? Vamos ver. O coração pode ter sabedoria. 1 Reis 3, 9. 1 Reis 3, 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Quem pediu isso foi Saul. Um coração com sabedoria. O coração também pode ter alegria. 1 Reis 8, 6. Eita, empurra não. Cadê, hein? Acho que esse aí está furado. Vamos para outra. 2 Reis 22, 19. Correndo, coloquei as referências tudo errado. 1 Reis 22, 19. Portanto, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Olha lá, enterneceu. Coração, né, com um sentimento. Quando ouviste o que falei, contra este lugar, tal, então, choraste, se humilhaste. Isso vem do coração. Coração íntegro, 1 Crônicas 29, 9. 1 Crônicas 29, 9. O povo se alegrou, tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Coração indisposto, 2 Crônicas 12, 14. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o quê? O coração para buscar ao Senhor. Agora eu lhe pergunto, é o coração que bate bombando sangue? Não, é uma disposição interna. O coração é o alicerce, 2 Crônicas 20, 33. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Irmãos, um parênteses. 1 e 2 Crônicas, eu li esses dias, ele inteiro, na sequência, assim. E era interessante, ele narra a história dos reis de Israel. E é incrível que isso, todo rei, ele diz, contudo, os altos não se tiraram. Quase todos, César, tirando Josafá e o rei Urias. O resto não dispunha o coração. Coração triste, Salmos 13, 2. Salmo 13, 2. Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Então, a tristeza vai aonde? No coração, tá? E aí, o sábio diz que eu tenho que guardar sobre todas as coisas do coração. Guardar o quê? O que é guardar? Guardar é proteger. Guardar é o quê? Vamos fazer um paralelo. Na palavra hebraica, queridos, guardar o coração é como se você fosse um pastor guardando as ovelhas no aprisco. É você tomar tal cuidado com o seu coração para que ele não seja atingido. Guarda o teu coração significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, desejos e emoções. E aí, outro parênteses, irmãos, eu sempre trabalhei longe de casa, com exceção de um pedacinho pequeno da minha vida. Então, ou eu ia de ônibus fretado da empresa, que eu trabalhei em empresa grande, multinacional que tinha, ou eu ia de metrô. E nesses últimos 3 anos, na pandemia, apesar do meu trabalho eu poder até trabalhar home office,
mas o meu patrão não quis e queria que eu estivesse lá, que queria conversar, tal. Então eu fui 3 anos, Dinho. No começo ia de carro, né? Mas eu moro do lado do metrô Penha, trabalho do lado do metrô Santa Cruz, para mim não é negócio ir de carro, porque o trânsito de São Paulo é terrível. Então, de metrô eu vou muito rápido. E com o advento do celular, é interessante, irmãos. Eu entro no metrô e eu fico observando. As pessoas, elas estão distraídas. As pessoas, elas estão... o celular, ele aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto. E você quer ver uma coisa que o diabo vai mandar na sua vida para você ficar longe dele? Chama-se distrações. Em tudo quanto é lugar, em todos os meios. E se você não souber discernir para guardar o seu coração, você, sem perceber, vai estar exposto como aquela história do sapo. Se você pegar um sapo, irmãos, colocar uma água para ferver, deixar ela bem fervendo, Fabião, catar o sapo e jogar lá dentro, ele pula na hora. Agora, se você pegar ele, colocar dentro da água fria e colocar fogo devagarzinho, aquilo vai esquentando e ele fica lá. Quando ele percebe que está quente, ele quer sair, só que ele já cozinhou. Não consegue mais mexer, ele morre assado, cozinhado, porque aquilo vai aumentando o calor e ele não percebe. Não sou contra meios digitais, não sou contra nada disso, eu uso isso. Na verdade, estou com ele aqui. Só que eu sou contra quando ele te domina, ao invés de você dominar ele. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Alguns trabalham, ganham dinheiro com isso. Glória a Deus, é bom mesmo. Use bastante. Use para evangelizar. Use para tudo. Mas não deixe ele te dominar, irmão. Não deixe. Porque de tudo que você deve guardar, amigo, guarda o teu coração. Então, a palavra original, Mishmar, em hebraico, o Velho Testamento foi escrito no hebraico, diz lugar de confinamento, uma prisão, um lugar de guarda, um lugar de vigia. Então, guardar é vigiar, manter cuidado, proteção. Proteção com o quê? Com um homem interior, com aquilo que é mais precioso que eu tenho dentro de mim. Guardar o coração significa filtrar tudo que acontece. Coloca Filipenses 4:8. Eu costumo chamar esse texto, irmãos, do filtro de Deus. Finalmente, irmãos, olha os filtros. Vamos lá, se ele passa... Imagina um conjunto de peneiras, César, em que a maior, a de cima, tem espaços maiores e aí vai a de baixo menor. Então, vai ficando mais grosso em cima, embaixo até... Eu tive uma empresa de beneficiamento de grãos. Beneficiava arroz, milho. O cara ia lá na bolsinha, comprava o feijão, levava em saca de 60 quilos e a gente limpava e colocava naquele saquinho de 1 quilo de feijão que você compra no mercado. Fazia um fardo de, acho que 15, né? De 15 em 15. E devolvia para ele. E o sistema era esse que eu estou te falando. São várias peneiras, vai tirando o grão, tal, e vai caindo. Aí tem um lugar até que ilustra o feijão, não sei se você sabia. Passa num negócio assim, ó, para ele ficar brilhando. E aí vai invasando, né? Tchá. Essas peneiras são esses filtros, ó. Tudo que é verdadeiro é o primeiro filtro. Passou, ótimo. Que é respeitável, passou. Justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso. Que coisa linda, hein? E ele está falando, seja isso, ordem. Então, olha aqui, ó. Você quer saber como guardar o seu coração?
Pratica isso aqui, ó. É fácil? Não é não. Não é mesmo. Não é não. Mas eu te garanto que se você fizer, vai dar bom. Então, guardar do quê? Você precisa guardar o seu coração de 2 lugares diferentes e 2 perigos. Da influência externa, que é muitas coisas no mundo que podem atacar o seu coração, deixar ele fraco, doente, mentira, tentação, crueldade. Tudo isso são coisas que vêm de fora. Mas tem também alguma coisa que você tem que guardar, que é interno, que é a sua alma. Você sabia que a sua alma, ela fala através do coração, e se você não tomar cuidado, ela te governa? E a nossa alma, ela é perigosa. Tem gente que... Vocês já ouviram a música do irmão Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu? Deixa a vida te levar, que você vai ver onde você vai dar. Deixa. Onde que você vai dar? Então, meu amigo, o coração, por exemplo, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Tem gente que é bonita, mas pensa em gente bonita. Quando ela vai falar com você, você fala, meu Deus do céu. Você fala, sai fora. Porque tem alguns que eles são desprovidos de beleza, né? Hoje em dia não pode falar que alguém é feio, né? Então ele tem um déficit de beleza. Aliás, déficit de beleza também é algo muito relativo. Porque o que é bonito aqui em São Paulo, na África é feio. E vice-versa. Não, não é? Chega o Rogério Alemãozão dos olhos azul lá na África, lá. Os caras falam, assombração! Ou não? Porque há anos atrás, se você for no museu, vai no museu, viu? Vai lá, aquelas quadros com aquelas mulheres bem gordas. Por quê? Porque o padrão de beleza era aquele. Uma mulher magra era sinal de que ela era pobre e doente. Hoje. Agora, gente, é bonito feio, é bonito magro, é bonito gordo, é bonito como você é. Ué, é bonito ser feio? Não, feio. Toda panela tem sua tampa, meu amigo. Ah, não é? Cara, é o que você é diante de Deus. Você tem que saber o valor que você tem. Porque Deus criou você único. Único. Os pensamentos internos, eles são uma grande ameaça e um grande inimigo. 2 Coríntios 10, 5, Isa. Eu acho legal que eu falo assim, eles já se acham. Isso aí, vamos lá? E toda altivez que levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o quê? Todo pensamento, obediência de Cristo. Então, tem que tomar cuidado com o nosso pensamento. A maior guerra que você vai travar é com você mesmo. Irmãos, nós estamos aqui num culto rompendo limites. Eu estou aqui falando para você guardar o seu coração. Você deve estar pensando, pô, esse pastor não podia falar outro negócio. Eu quero um negócio para pegar fogo. Eu quero sair na labareda aqui, no xaracatá. Irmão, para construir isso, irmãos, você precisa ter um fundamento. Você precisa ter um alicerce. O que tem acontecido na igreja até os dias de hoje, e eu creio que vai acabar, são homens e mulheres que têm uma manifestação, porém não têm caráter. Quando você chega para examinar, o camarada rodopeia. Aí quando vai na casa dele, a mulher fala, eu vou levar a cama para a igreja, que lá você é bonzinho, lá você é legal. Eu tenho um amigo que ele falou isso para o pai, nós vamos mudar para a igreja. Porque lá na igreja eu sou o pai perfeito. Aí quando chega aqui, o senhor chama um de cão, outro do capeta. E aí? Então, hoje, eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que vão ser alicerçadas no fundamento. E aí quando você tiver o fundamento, meu amigo, aí você vai entrar no poder de Deus. Aí você vai desfrutar, porque aí as suas obras vão glorificar o nome de Deus.
Porque vamos e venhamos, se a gente olhar a igreja hoje, ela não retrata Cristo, com raríssimas exceções. Se eu estou errado, guardar o coração, por quê? Porque os pensamentos geram sentimentos, que geram comportamento. Aquilo que você coloca na sua cabeça, sem parar, aquilo vai gerar em você o quê? Um comportamento. Meus amigos, se você, olha, desde muito pequeno, eu e a Rosângela, nós investimos tempo em ensinar a palavra de Deus para nossa filha. E eu vou dizer para você, a palavra diz que é para você inculcar. E foi o que nós fizemos, nós inculcamos. Então hoje a minha filha tem 18, vai fazer 19 anos, está no 2º ano, fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Queridos, ela está lá na faculdade, ela lidera uma célula lá, ela testemunha lá. Não é, porque antigamente dizia-se que as faculdades eram cemitério de crente. O nego entrava lá e esquecia de Deus. Agora não, irmãos, é homens e mulheres que vão impactar a sociedade. Você acredita nisso? Você crê nisso? Porque, irmãos, eu estou numa série de aulas aqui no domingo, falando sobre o livro de Mateus, e nós entramos no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, maior discurso de Jesus. Jesus escreveu o livro de Mateus, Jesus não escreveu nada. Arranca disso aí. Mateus escreveu o Evangelho para os judeus, tá? Então, toda vez que você lê o Evangelho agora, você vai lembrar disso que o pastor falou. É por isso que lá está escrito, e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal. Por quê? Porque os judeus sabiam. Ele não fala nem o nome do profeta, porque os judeus sabiam. É por isso que ele fala que aqueles não herdarão os reinos dos céus. O judeu não fala a palavra Deus, então Mateus não escreve reino de Deus, escreve reino dos céus. É por isso que ele diz, genealogia de Jesus Cristo, está em Mateus 1:1. Filho de Davi, filho de Abraão. Uai, quem veio primeiro, Abraão ou Davi? Abraão. Por que ele fala Davi? Porque o judeu sabia que Davi teria um descendente que reinaria sobre Israel. Está entendendo agora? Que legal, quando você lê a Bíblia, agora você vai falar, é por isso. E no capítulo 5 de Mateus, começa as bem-aventuranças, que vão até o capítulo 7 de Mateus. E no finalzinho, 7:23, Jesus, quando falou todo aquele discurso, ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras, e as pratica, acho que é no anterior, é no 24, errei por um. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... E aí depois, quem ouve e não pratica é como um homem sensato na areia. Que palavras que são essas que ele está dizendo? Ouve essas minhas palavras. 5, 6 e 7 de Mateus. E quando ele termina isso aí, ele vai para quê? No capítulo 5, ele fala as bem-aventuranças, são 7 bem-aventuranças. Eu não vou entrar nisso, vem na escola dominical, se você quiser aprender. São 7 bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que percebem que precisam de Deus, porque, e aí ele vai dizendo, bem-aventurados que choram, eu percebo a minha angústia, eu percebo a minha dificuldade, a minha pobreza espiritual, eu começo a lamentar, eu começo a chorar, e aí eu viro manso e humilde, bem-aventurados mansos e humildes, quando eu reconheço a minha condição, a minha pobreza, quando eu reconheço e choro, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são mansos e humildes, o que acontece em mim? Eu tenho agora fome e sede de justiça. E aí eu sou bem-aventurado, por quê? Porque eu sou misericordioso. Por quê? Porque eu sou pacificador. Ele termina as bem-aventuranças e aí ele começa. Ele diz assim, Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então todas essas bem-aventuranças não é para eu e você entrar numa caverna e ficar escondido. Ele não diz, olha, procure, pastor Dinho, procure ser o sal da terra. Keila, vê se você consegue ser o sal da terra. Pastor Andréia,
vê se você dá para ser a luz do mundo. Ele não fala isso, ele não fala isso. Ele diz, vós sois. Você é. Quem vive segundo as bem-aventuranças é o sal da terra, é a luz do mundo. Você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. Guardar o coração é fundamental para o caminho. Dele procedem os caminhos da vida. Escolhas, decisões, tudo isso vai vir do teu coração. Se você encher o teu coração da palavra de Deus, quais serão as ações que você vai ter? É por isso que no capítulo 1 de Josué ele diz assim, Deus é o maior psicólogo que existe. Porque Moisés morreu, o maior líder, abriu o mar vermelho, tudo mais. E ele chama Josué e diz assim, Josué, meu servo Moisés é morto. Pode ir lá, está lá no primeiro versículo. Ele começa a conversa com Josué desse jeito. E você vai conduzir esse povo para um lugar que Moisés não conseguiu conduzir. Ele fala, mas eu serei contigo. Por onde quer que você for. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Porque ser crente não é para frouxo. É para cabra macho. E as mulheres, me perdoam, é macho no sentido de não ser frouxo. Ser resiliente. Ele fala, esforça-te, ser muito. Medita no livro dessa lei quando? E não se desvie. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Te dei a chave do sucesso. Eu acabei de entregar para você a chave do sucesso. Não é você trazer um lenço aqui para nós ungir. Não é você vir na campanha da prosperidade. Não. Serás bem-sucedido se você meditar no livro dessa lei de dia e de noite e não se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. O primeiro salmo diz a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com quem você anda determina quem você é. Por isso que bem-aventurado é aquele que não anda. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que fizer, olha lá, medita nele de dia e de noite. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. E vai prosperar. Só que a gente não quer fazer isso. Isso dá trabalho. Não, eu vou lá na igreja, lá o pastor ora por mim. Eu oro. Eu oro sim, não tem problema. Mas a gente está querendo, querido, acordar você. Para você entrar num lugar que seja você e Deus. Para que quando você vier na quarta e no domingo, aqui você já venha cheio. E aqui você só vem garantir, só vem complementar aquilo que você tem recebido. Não que isso seja a única alimentação que você tem durante a semana. Porque se assim for, você está fadado ao fracasso. Mas se você meditar nessa lei de dia e de noite, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você será bem-sucedido. Só que antes desse bem-sucedido vem o processo. E ninguém quer passar pelo processo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ei, aleluia, escutei um aleluia. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, porque dele, por ele e para ele. Porque dele é porque ele é o quê? A origem. Por ele, por quê? Porque ele é o quê? O processo. E para ele, por quê? Porque ele é o destino.
A boca fala do que o coração está cheio. E as palavras são sentença, irmãos. Você tem que guardar o seu coração, Franklin, do que entra e também do que sai. Porque é do coração que sai a flecha. E a flecha é lançada e a palavra solta não volta mais. E a Bíblia fala lá em Provérbios que a palavra dele é como flecha, como seta. Não tem uma palavra de ânimo. Nunca tem uma palavra de encorajamento. Vigia essa tua língua, irmão. Vigia. Agora, de tudo que se deve guardar, Deus não está falando que Ele vai guardar para você, irmãos. Abre a tua cachola. Quem tem que guardar é esse sujeito que você enxerga no espelho pela manhã, quando você escova o dente e penteia o cabelo. É você que tem que guardar. Ah, meu Deus, me ajuda. Ele já te ajudou. Ele mandou a palavra. Ah, mas Deus não fala comigo. Está aqui, querido. Acorda cedo. Vai ler a Bíblia. E você vai ver o que vai acontecer com você. Mas agora nós vivemos em dias, Lúcio, onde eu pego o aplicativo. Eu fui ontem no McDonald's, estou fazendo propaganda aqui. Cheguei lá, agora você não consegue mais comprar no caixa. Você tem que ir lá e digitar no negocinho. E aí chegou a mulher, e ela apertou no dela, colocou assim e saiu o pedido. Ela pede pelo aplicativo. Agora tem isso. Coisa doida, eu achei mó legal. Uau, achei legal, pena que eu não tinha aplicativo. Então a gente está acostumado com esse fast food. Irmãos, Deus, eu creio em homens e mulheres que são usados para trazer uma palavra. 3 anos atrás, alguém chegou para mim, num lugar onde eu estava, fui orar num monte lá. A pessoa que eu não conhecia falou: olha, Deus está te colocando num lugar de autoridade. Opa, xaracatá. Mal sabia eu, irmãos, que para entrar no lugar de autoridade, você entra num processo que você não faz ideia. De desconstrução das coisas que você tem arraizado dentro de você. Sei lá se existe arraigado. Construção. E aí veio outro no mesmo dia, ninguém se conhecia. Eu falei 2 vezes, Jesus, meu Deus, a coisa vai ser boa. Irmãos, e eu tenho buscado, tenho tentado, eu falo: Senhor, eu quero ir para esse lugar. Tem hora que eu entendo, tem hora que eu não entendo. E aí quando eu não entendo, eu começo a chorar na presença dele. Falo: meu Deus, me ajuda. Queridos, eu não sou um super-herói. Eu não vim aqui para fazer tipo para você, irmão. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Em Jesus Cristo. Porque a gente costuma citar isso de cor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já ouviu isso aí? Já ouviu? Você sabe o contexto? Você tem que ler para trás. Ele diz assim: eu já aprendi a ser contente em qualquer circunstância, seja na fartura, na necessidade. Eu já tive fome, eu já tive frio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas, ele quer dizer o tempo bom e o tempo ruim. Ah, pastor, você está dizendo que é crente e tem tempo ruim? Tem sim, senhor. Tem o dia mau. Mas no dia mau, você vai buscar o depósito que você faz diante dele. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E se ele disse, é verdade. E ponto final. Meu Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer romper limites? Você tem que desafiar esse homem que está dentro de você, a ponto de você sentir fome.
e sede de Deus, que nada mais importa. Como fez Maria. A Bíblia fala que quem recebeu Jesus não foi Maria, foi Marta. Eu descobri isso esses dias. Eu falei, gente, Marta recebe ele. E aí a Bíblia diz que Maria vem e se junta. Então, quem sentou primeiro aos pés de Jesus não foi Maria, Dinho, foi Marta. Ela ficou lá, Maria veio, sentou também. Aí a Marta olhou, falou, tem serviço. E foi fazer o serviço. E a Maria ficou ali. E a Marta fica imaginando, ela passa. E ali, irmão, você precisa entender a cultura. Naquela cultura, a mulher, ela não participava da conversa. Jesus, ele é extraordinário. Jesus trouxe a mulher para dentro do evangelho. A primeira mulher foi Maria Madalena. A maior conversa de Jesus registrada na Bíblia é com a mulher samaritana. E Jesus está lá. E a Marta passa. E vai para um lado, e vai para o outro. Chega uma hora que ela não aguenta, César. Ela fala, oh, Jesus, não te incomoda que ela está aí? Marta chama Jesus de injusto. É o que ela fala. Ela fala assim, não te incomoda? Aí, você não está vendo, Jesus? E presta atenção, irmão. Quando você anda com Jesus, você não precisa se defender. Jesus defende você. Porque ela não abre a boca, Franklin. Jesus diz assim, Marta, ela escolheu a melhor parte. Isso não será tirado. Uma coisa importa. Quando você chegar a ter fome e sede de Deus, que só uma coisa importa. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho pedido para Deus que a nossa comunidade seja uma comunidade de homens e mulheres que tenha só uma coisa que importa. Não importa violão, não importa teclado, não importa iluminação. O que importa é Jesus. Se eu e você estivermos nos pés de Jesus, Ele vai responder. Ele vai trabalhar na minha vida e eu vou romper limites. Uma coisa importa e não lhe será tirada. É a presença de Deus, irmãos. É ansiar por Jesus. É ansiar por estar com Ele. É ansiar por falar com Ele. É ansiar por dizer para Ele as suas mazelas. É ansiar por ter um momento de intimidade, por ler a Bíblia e deixar a Bíblia te ler. Agora, irmão, quando a Bíblia começa a te ler, eu preciso falar isso para você. Você vai entrar num processo de sofrimento, irmãos. Porque quando ela começa a ler você vai começar a se enxergar mal. E aí você vai achar que é o diabo. Não é! É o Senhor jogando luz sobre você. Quando você se apresenta próximo dele, ele é santo. Não tem como você sentir. É como Isaías. Ele olha e fala, ai de mim. Antes do capítulo 6 de Isaías, ele falava assim, ai de ti. Isaías só falava, ai de ti. Aí ele encontrou, ele viu, ele diz, no ano da morte do rei Urias, está lá em Isaías 6:1. No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os anjos tinham 6 asas, com 2 eles tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés, com 2 eles voavam. E eles diziam um para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor é eu e você, ó. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele diz, o templo estremeceu, subiu fumaça. E aí eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas aí ele confessou o que para Deus, irmãos? Que ele era um homem do quê? Lábios impuros. Põe o próximo. Então, ele confessou o que, irmãos? Então um dos serafins, que é o que queima, voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. Vamos lá? Com a brasa tocou aonde?
Ai de mim, eu sou um homem de lábios. O que você confessa para o Senhor, Ele vem e trata. É só você confessar para Ele. Se Ele falasse, eu sou um homem de mão impura, era na mão. Se Ele falasse, sou um homem de pé impuro, era no pé. Se é de lábios impuros, é na boca. Ele vem na boca. A tua iniquidade foi tirada e perdoada. Quem pode perdoar pecados, irmãos? Quem? Só Jesus. E aí, ele fala assim, vamos lá, o próximo. Depois disso, ouvi a voz que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? E aí, o Isaías levanta a mão e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amigo, quando você é tocado pelo Senhor, as suas limitações vão embora. Essa pergunta que eles fizeram, era Jesus que ele ia enviar. Mas quando você está com Deus, meu amigo, você pega até aquilo que não é para você. Aqui, ó, ei, aqui. E ele não fala nada, não. Ele repreende o Isaías. Não. Envia-me a mim. Você pode erguer a sua mão e falar para o Senhor, envia-me a mim. Ai, pastor, mas eu sou tão ruinzinho. Que bom, a hora que você chegar à conclusão que você é ruinzinho, você está pronto para entrar. Porque, irmãos, outra coisa que eu descobri. Nessa hora, no meu chamado, irmãos, eu comecei a tentar me aprumar, me preparar. Não que seja errado, você tem que fazer isso. Tem que fazer isso, Andréia. Mas o Senhor me entrou num processo onde Ele dizia para mim o seguinte, você pode fazer força, você pode se preparar. Mas se eu não tiver a minha presença, meu querido, se não tiver a minha presença, meu querido, fique em pé, querido. Eu quero orar por você. Eu peço a Deus para que você vá para a sua casa bem incomodado, bem desconfortável. Peço para Deus que você vá bem desconfortável. Peço para o Senhor que quando você for dormir, você pense nisso. Peço para o Senhor que você fique abalado no teu homem interior, porque isso vai ser bom para você. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui os meus irmãos, Senhor. Eis aqui a minha vida. Nós queremos queimar na tua presença. Mas para queimar na tua presença, Senhor, nós precisamos estar mortos. Ah, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a encarar essas dificuldades, Pai, como um processo de aperfeiçoamento para romper limites. Para que nós rompamos os limites. Senhor, que nosso coração tenha o anseio de viver a tua palavra na plenitude, em tudo quanto o Senhor tem para nós. Eu não me satisfaço com menos do que o que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Nós queremos nos mover nos dons, nós queremos nos mover, Pai, milagres e maravilhas, mas para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos entrar num lugar de arrependimento, nós precisamos entrar num lugar de esvaziamento. Nós precisamos entrar no lugar onde o Senhor ocupe o trono e o centro, onde nada mais importe, onde a sua presença é a única coisa que nos satisfaz, onde nós ficamos desesperados pela tua presença, desesperados pelo teu amor, desesperados pela tua graça, desesperados pela tua voz, desesperados pelo teu soprar. Ah, meu Jesus, ajuda-nos, Senhor. Meu coração é meu pra sempre, e sempre, pra sempre. Aleluia. Pra sempre, pra
Mais uma coisa, eu vou dar a bênção final. Você escutou essa palavra? Não pense que você precisa ter uma emoção para poder viver nessa palavra. Basta a palavra. Não fique esperando um arrepio na costela, um sopro que vem do alto. Não fique esperando o homem de Deus vir falar contigo. Ele falou hoje. Ele falou agora. Comece a se movimentar segundo aquilo que você escutou, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Se você depositar a sua fé no Senhor, o processo vai ser dolorido, mas você nunca mais vai ser o mesmo. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí.